Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Grangeiro, você está no canal Imparável e hoje temos uma entrevista muito especial. Ele é diplomata há 19 anos, mestre em diplomacia, doutor em direito internacional. Já trabalhou em várias embaixadas pelo mundo, nos Estados Unidos, na Argentina, na França e no Uruguai. Ele é pai de 2 filhos, marido, professor e coordenador do Gran Cursos Online. Antes de eu dizer quem é, eu quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações. Assim você ficará por dentro de tudo que produzimos por aqui com muito carinho para ajudar você a seguir de maneira imparável rumo aos seus grandes sonhos. Professor Jean, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Prazer todo meu, obrigado por isso. Eu sempre pergunto aos convidados para um pouquinho do seu histórico, da sua história. Queria então que você contasse suas origens para a gente, por gentileza. Claro, prazer, Gabriel. Bom, eu sou diplomata de carreira, como você já anunciou, há já 19 anos, portanto já uma certa estrada aí pela frente. E eu resolvi seguir a carreira diplomática aos 14 anos de idade. É uma história curiosa, porque normalmente as pessoas demoram um pouco mais para decidir o seu futuro. Eu já lá atrás queria ser diplomata, segui esse sonho e até hoje eu estou nessa jornada. E o que fez você escolher a diplomacia e ainda assim tão cedo? Eu diria que eu mais fui escolhido do que escolhi. Aos 14 anos de idade, um jovem ainda não sabe direito o que quer da vida, o que vai fazer da vida. Mas as pessoas começaram a comentar comigo que eu tinha perfil para ser diplomata, porque eu gostava de idiomas, eu gostava de temas internacionais, o meu jeito de ser, de me comportar, talvez. E por conta disso, eu comecei a ler sobre a carreira diplomática. Na época não existia internet, era um pouco difícil ter acesso a informações. Então eu comecei a fazer uma coleção de recortes de jornais e revistas toda vez que eu me deparava com uma notícia sobre a carreira diplomática ou da ação de algum diplomata brasileiro. E assim eu comecei a me interessar bastante pela carreira. E alguém da sua família é diplomata? Algum servidor público na família? Não era e não existe até hoje nenhum diplomata ou qualquer tipo de servidor público na minha família. Minha família é de São Paulo, do setor privado. E muita gente me perguntava até na época se eu tinha parentes, se eu tinha conhecidos no Itamaraty, porque existia uma impressão muito equivocada, muito difundida na época, e acho que até hoje existe um pouco também, de que para ser diplomata você precisa ser parente de algum diplomata ou ter algum conhecido dentro do Itamaraty para poder ingressar na carreira ou para poder ser bem-sucedido na carreira. E eu sou uma prova viva de que isso não é verdade. Inclusive, na minha turma do Instituto Rio Branco, que é a turma de 2000, foram 24 diplomatas formados e nenhum dos 24 diplomatas tinha um parente na carreira diplomática. É uma percepção que já caiu por terra, né? Faz tempo, inclusive. Sem dúvida alguma. O concurso para a carreira diplomática é um concurso como qualquer outro concurso. E há uma percepção também que é um concurso para pessoas com uma condição financeira mais elevada. Qual a sua opção, a sua opinião sobre isso? Essa também é uma impressão bastante equivocada e acho que decorre do que era a preparação dos candidatos ainda na minha época, mas principalmente antes ainda da minha época, porque não existiam cursos preparatórios na minha época. Havia alguns poucos professores na cidade do Rio de Janeiro que preparavam já candidatos desde longas eras, então o candidato que precisava se preparar para o concurso, em geral, tinha que se deslocar ao Rio de Janeiro para ter aula com esses professores. E foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Então isso tornava a preparação um pouco mais custosa. Hoje em dia isso já não se justifica mais, porque não só há cursos preparatórios, como há cursos como o do próprio Gran Curso Online, que a pessoa pode fazer a um custo bastante razoável em qualquer lugar onde esteja. Não precisa mais se deslocar e nem gastar rios de dinheiro para poder se preparar para o concurso. Como é que foi a sua preparação para esse concurso tão específico? Olha, eu me preparei muito sozinho, como eu disse na época não existiam cursos preparatórios, eu tive algumas poucas aulas com alguns professores no Rio de Janeiro, mas foi muita leitura e correndo atrás de muita informação. Na época era difícil saber que livros ler, o que iria cair, que tipo de questões caíam, porque nós tínhamos uma publicação que havia na época do Ministério chamado Guia de Estudos, era basicamente aquilo que nos guiava à preparação para o concurso. Então foi um pouco difícil, eu diria, mas com muita dedicação, eu acho que qualquer um seguindo o caminho que eu segui poderia chegar lá tranquilamente. O concurso tem um fato importante,
e que o torna diferente dos demais e é bastante atrativo. Ele é feito anualmente, acho que desde a década de 40, se não me engano, né? Então há uma certa previsibilidade em relação ao concurso. Não é um concurso muito grande, porém ele ocorre todos os anos e a nomeação vem logo em seguida, não é isso? Exatamente. Eu diria que o candidato ao concurso para a carreira diplomática não deve se preocupar muito com a concorrência, que é elevada, sem dúvida. Normalmente são 20 a 30 vagas oferecidas anualmente, porém há sempre a perspectiva quase certa de que no ano seguinte haverá um outro concurso, um número equivalente de vagas, e que o concurso do ano seguinte vai ter um formato muito similar ao concurso para o qual o candidato se preparou. Então, no fundo, uma boa preparação, ela serve para o candidato se não for aprovado na primeira vez, na segunda ou na terceira. Em geral, são 3 vezes que os candidatos tentam esse concurso até serem aprovados. Foi o meu caso, por exemplo, eu fui aprovado na 3ª vez. Então, no fundo, o candidato que se prepara, ele está concorrendo com ele próprio. Porque na medida que ele tem uma boa preparação, não é a concorrência que vai impedi-lo de passar, porque aquela preparação será certamente aproveitada na edição seguinte. Você ficou 3 anos estudando para diplomacia, numa família que ninguém era servidor público, ninguém era diplomata. Houve críticas? Como é que foi esse momento ali de dedicação, talvez não muito compreendido por quem estava próximo? A gente sabe que o concurseiro passa muito por isso, né? É verdade. Eu diria que como as pessoas não conheciam muito bem, como eu disse, eu não tinha conhecidos na carreira diplomática ou mesmo na área pública, muita gente questionava se eu estava seguindo um caminho adequado, Gabriel, porque, na verdade, as pessoas, ao desconhecerem um determinado assunto, acabam tendo um certo preconceito. Então, dentro da minha própria família, por exemplo, eu era questionado, porque eu tinha uma boa formação, eu tinha me formado bem, eu estava bem preparado para tentar ingressar no mercado de trabalho, na área de Direito, eu sou graduado em Direito. Então, as pessoas começavam a questionar por que eu dedicava tanto do meu tempo estudando para algo incerto, no fundo, né? Não havia certeza de que eu seria aprovado, e aquilo causava uma certa apreensão na família e nos amigos, e muita gente transmitiam essa apreensão de uma forma negativa, questionando a minha opção. Mas eu sempre fui muito seguro daquilo que eu queria, e isso não me abalou, e eu resolvi seguir em frente e deu certo. Houve algum momento ali que você... O que você fazia depois de uma grande reprovação para lidar com essa frustração ali de, nossa, mais um ano, vou começar tudo do zero, concurso com várias fases? Como é que era a sua mentalidade a lidar com isso? Eu não lidei muito bem com as minhas 2 reprovações. Fui reprovado 2 vezes antes de ser aprovado na 3ª. Mas isso eu acho que me prejudicou um pouco, e se eu tivesse essa experiência na época, certamente eu não teria sofrido tanto. Como eu disse, todo ano você se prepara, e se você não consegue ser aprovado, aquela preparação servirá para o ano seguinte. Mas no momento que você tem a frustração da reprovação, muitas vezes você não consegue pensar dessa forma. Se você se prepara bem para um concurso, você acha que vai ser aprovado, e ao não ser aprovado, fica aquela frustração. O bom candidato, o candidato bem preparado, é aquele que pensa, são poucos meses que separam um concurso do outro. Então eu não posso perder o meu tempo me lamentando após uma reprovação. Eu preciso aproveitar da melhor maneira possível o meu tempo e já reiniciar a preparação para a edição do ano seguinte. Quanto mais cedo um candidato que foi reprovado conseguir fazer isso, mais bem preparado ele vai estar para a próxima edição. Esse concurso ele tem uma particularidade, entre tantas outras, de cobrar idiomas, né? E muitas pessoas se assustam com isso, acham que é impossível. Qual é a sua visão em relação a isso? Como que uma pessoa que não aprendeu essas matérias na escola, quando era mais novo, pode se preparar? É possível? Não é possível? O que você acha? Eu acho o seguinte, se eu tivesse que ser cantor ou pintor, eu teria bastante dificuldade. Porque para você ser cantor ou pintor, você precisa ter um certo talento, além de técnicas, porque técnicas se aprendem. No caso de um concurso público, seja qual for o concurso público, inclusive do Itamaraty, nenhuma disciplina deve assustar nenhum candidato.
Porque qualquer disciplina com estudo se aprende, inclusive idiomas. O que ocorre é que o idioma inglês, por exemplo, as pessoas estudam desde cedo da escola e se sentem mais familiarizados. Além disso, são expostos ao idioma inglês em filmes, músicas, etc. No caso do francês e do espanhol, não é bem assim. Então, às vezes, as pessoas que nunca estudaram francês e espanhol se assustam um pouco com a ideia de começar algo completamente novo, desconhecido. Como eu disse, o desconhecido assusta qualquer um. Mas na medida que os estudos são iniciados, qualquer candidato vai ver, especialmente espanhol, por exemplo, que é um idioma muito fácil de se aprender, que vai levar muito menos tempo você aprender espanhol do que a história do Brasil, por exemplo, que é uma disciplina muito mais complexa no meu modo de ver do que espanhol ou mesmo francês. E a exigência para essas duas disciplinas não é tão profunda, né? Não é aquela prova para nativo. Exatamente. As provas de francês e espanhol são, na verdade, meia prova cada uma. As duas são aplicadas juntas numa prova só, somadas valem 100 pontos, ou seja, elas têm metade do peso do que as demais disciplinas do concurso. E, além disso, o nível de exigência, aquilo que é cobrado nessas provas, o conteúdo, é muito menor do que as provas de inglês e mesmo de português, por exemplo. Então, no fundo, eu acho que um candidato deve se preocupar muito mais com as provas de inglês e de português do que de espanhol e francês, por exemplo. Mas, como eu disse, nenhuma disciplina cobrada no concurso é um bicho de 7 cabeças. Qualquer uma, com um pouco de estudo, tornará o candidato inteiro preparado para enfrentar. Você se sente realizado na profissão? Eu acho que a gente nunca deve se sentir realizado, Gabriel, porque senão a gente para de buscar o a mais. É uma carreira fascinante, sem dúvida, e em cada momento da carreira você tem certos, não vou chamar de benefícios, mas o lado positivo e o lado negativo existe em qualquer carreira. É uma dificuldade, eu costumo dizer que a carreira diplomática é um sacerdócio, você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida privada, ou você passa por determinadas dificuldades, mas a compensação é muito maior, o saldo é extremamente positivo. Tanto é que eu posso contar nos dedos de uma mão o número de diplomatas que deixaram a carreira, que eu vi deixando a carreira desde que eu ingressei há quase 20 anos. O que é uma prova de que pouquíssimas pessoas que ingressam na carreira se arrependem. E eu sou um desses. Eu sou uma pessoa totalmente realizada dentro da minha carreira e quero conquistar muito mais. E não é qualquer dor de cabeça que eu tenha, uma dificuldade de trabalho que me desanima a ponto de eu pensar em fazer outra coisa na minha vida. Eu quero seguir adiante. Eu quero novas conquistas dentro da carreira diplomática. Como é que funciona o processo de remoção para o exterior? Que é uma dúvida muito comum que os alunos têm. Talvez quem está pensando em um dia seguir essa carreira talvez tenha. Como é que é decidido que você vai ao exterior? Como é que são definidos os países para os quais você pode ir? Como é que você é remunerado nessas situações? Poderia explicar um pouquinho sobre isso? Em primeiro lugar, vamos desmistificar algo. Algumas pessoas têm medo, e se eu for obrigado a ter que morar em determinado país? Ninguém é obrigado a nada dentro do Itamaraty. Ninguém será obrigado a servir ou viver em nenhum país. Então, antes de mais nada, a vontade da pessoa é respeitada. Claro que se a sua vontade for viver em Paris e você não tem nenhuma outra opção além de viver em Paris, talvez você tenha uma certa dificuldade, porque outras pessoas também querem viver em Paris, que é um lugar muito bom. Então, há uma conciliação entre o interesse profissional e pessoal do diplomata com a necessidade administrativa e funcional do Ministério. Então, a cada 6 meses há o que a gente chama de plano de remoções, onde são oferecidas vagas em postos em todo o mundo, tanto em embaixadas como consulados, como missões junto a organismos internacionais. E os diplomatas que têm interesse naquelas vagas se inscrevem nesse plano e manifestam a sua vontade por ordem de preferência. Cada plano de remoções tem a sua regra, mas em geral você faz 5 ou 6 opções em ordem de preferência, e aí o Ministério vai avaliar dentro do seu perfil profissional, das vagas que serão ocupadas naquele posto, se você se encaixa naquele perfil e se o chefe daquele posto também gostaria de tê-lo em sua equipe. E assim é definido a cada 6 meses
a movimentação de cada diplomata, seja de Brasília para o exterior, seja de um posto para outro no exterior. Então, cada vez que você sai para o exterior, você pode ficar até 10 anos, em períodos de 2 a 3 anos em cada representação brasileira. E a remuneração é sempre em dólar americano. Então, no Brasil, o diplomata ganha em reais, no exterior ele ganha em dólares americanos, valor a ser definido de acordo com o custo de vida daquele país para o qual ele for. Além disso, também tem o auxílio moradia no exterior. Você poderia citar um caso, se for possível, naturalmente, de alguma realização que te trouxe muito orgulho dentro da diplomacia, que talvez tenha trazido aquele sentimento, é para isso que eu fiz esse concurso, é para isso que eu estou aqui, esse grande momento realmente de realização profissional? Eu posso citar alguns, mas você pediu só um, eu vou citar um especificamente que eu tive já no início da minha carreira. Minha primeira lotação, assim que eu saí do Instituto Rio Branco, foi no próprio Instituto Rio Branco. Eu cuidava de temas acadêmicos e eu cuidava do concurso de admissão à carreira diplomática na época. E entre as minhas atribuições, além de cuidar da logística do concurso, com apoio na época do CESP, né, que já não é mais a instituição que apoia o Instituto Rio Branco na organização do concurso, era divulgar a carreira diplomática pelo Brasil. Então eu viajava pelo Brasil para fazer palestras em escolas, em faculdades, enfim, entrevistas, etc., para divulgar a carreira diplomática e tentar atrair mais pessoas para a carreira diplomática. Isso foi uma função extremamente gratificante que eu tive e que, de alguma maneira, eu retomei agora nesse trabalho que eu faço em parceria com o Gran Curso. Isso me satisfaz bastante. Hoje nós estamos democratizando, já democratizamos, na verdade, o estudo para a diplomacia, com cursos à distância, de alta qualidade, com vários diplomatas recém-aprovados, né? Fazem parte do quadro e que ensinam o caminho das pedras para aqueles que buscam esse futuro profissional tão encantador, né, que é a diplomacia brasileira. É verdade, muitos de nossos professores são recém-aprovados e não só têm o conteúdo do concurso muito fresco na cabeça, né, especialmente naquelas disciplinas nas quais são especialistas, como são também exemplos dos candidatos que vão tentar o concurso. E isso é muito bacana. E você falou de democratização, é muito bacana também que o concurso do Instituto Rio Branco, né, o concurso para carreira diplomática, ele é realizado em todas as capitais do país. E sempre foi assim. Hoje, muitos concursos públicos são dessa forma, né, mas o concurso para o Itamaraty já era dessa forma, mas existiam poucos candidatos que se apresentavam no Norte e no Nordeste, por exemplo. E concursos pela internet, como o do Gran Curso Online, há uma democratização muito maior do acesso à carreira e que quem está lá no Norte e no Nordeste tem basicamente as mesmas condições de preparo de quem está no Sul e Sudeste, por exemplo. Professor, nós temos aqui um mote que é de ser imparável, no sentido de não desistir, de não parar. Não é que a pessoa precisa ser incansável, que ela nunca vai descansar, não é isso, nada a ver. A ideia é que a pessoa vai persistir até o fim. E para mim, para nós, você é um exemplo claro de uma pessoa imparável. Ficou ali vários anos estudando para o concurso, definiu ali seu objetivo com 14 anos e só parou quando conseguiu atingi-lo. Segue hoje dedicado na carreira, ajudando muitas pessoas em várias missões pelo mundo e ajudando também os alunos que buscam alcançar esse objetivo. Eu queria pedir a você que deixasse uma mensagem para quem nos acompanha e está talvez pensando em desistir, pensando em parar. Talvez estudando para outro concurso, não é nem para a diplomacia, mas está pensando em parar, ou às vezes quer fazer um concurso como o da diplomacia e se sente incapaz, se sente que não é possível nem tentar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que nos acompanha. Com o maior prazer. Olha, você que está desanimado ou desanimado, aí pensando em parar, achando que não é capaz, você está completamente equivocado. Por quê? Qualquer pessoa que estude, no dia seguinte ao estudo, estará melhor do que no dia anterior. E eu acho que é isso mais importante que você tem que pensar.
um passo de cada vez. Às vezes você olha o concurso lá na frente e pensa, nossa, a distância que eu estou de uma possível aprovação é muito grande. Mas na verdade você está numa distância muito curta do dia seguinte ao que você está agora, que será um dia melhor se você aproveitar o dia de hoje para estudar. Você sentindo esse progresso pouco a pouco, certamente você vai se sentir mais estimulado e mais preparado para seguir adiante. Mire-se nos exemplos que nós temos aqui no Gran Curso, por exemplo, há diversos ex-alunos que foram aprovados em concursos difíceis, sem ter necessariamente uma base que você acha que deveria ter para poder se preparar para o concurso para o qual você está estudando. Então, qualquer pessoa é capaz de ser aprovada em qualquer concurso. Só depende de você. Não pense que você precisa de talento para isso. Você precisa sim de muita disciplina, muita força de vontade, muita dedicação e certamente você vai conseguir realizar seu sonho. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado, professor. Obrigado. Prazer muito grande. Parabéns pela trajetória mais uma vez. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui. Deixe aqui também o seu comentário, faça a sua pergunta sobre a diplomacia, sobre o que você quiser, que responderei com muito prazer. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.